Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Pode Crescer de 2026. Hoje a gente vai falar sobre algo que toca todo mundo em qualquer idade. Quem a gente é, para onde a gente quer ir e como a gente pode se organizar melhor para crescer. Janeiro traz esse convite silencioso de recomeço. Dá vontade de fazer diferente, né? De se entender melhor, de colocar a vida um pouco mais em ordem, sem pressão e sem perfeição. E para essa conversa, a gente convidou alguém que fala justamente sobre identidade, clareza e presença, de um jeito muito humano. A Jennifer Quiroga trabalha com posicionamento e presença digital, ajudando principalmente mulheres empreendedoras a se encontrarem de verdade, a pararem de apenas performar e a se comunicarem de forma mais verdadeira, dentro e fora da internet. Ela fala sobre identidade, escolhas, organização de vida e também sobre como a tecnologia e a inteligência artificial podem ser grandes aliadas e não vilãs no nosso dia a dia. Seja muito bem-vindo ao Pode Crescer! Oi, gente! Meu nome é Jennifer Quiroga. Primeiramente, quero agradecer ao Projeto Crescer como um todo, a Isa, que está me recepcionando aqui hoje tão bem. E olha, espero que esse bate-papo seja super descontraído, que a gente possa alinhar algumas coisas aí para a vida de vocês em 2026. Vocês vão conhecer um pouquinho mais de mim durante o decorrer dessa entrevista, desse podcast. E eu espero que vocês gostem de mim também, tanto quanto eu gosto desse projeto, né? Porque esse projeto é tão bonito, tão abençoado. Já tive a oportunidade de estar aqui outras vezes, em outros momentos. Então, eu sei de tudo que acontece aqui dentro e do tanto que vocês, na verdade, se dispõem, se colocam para fazer histórias, né, acontecerem, porque é tão bonito ver esses jovens, essas crianças que crescem dentro do projeto. Então, assim, Isa, um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Prazer é todo nosso, já deu pra sentir um pouquinho dessa energia, você tem tudo a ver com o projeto também, Isa, viu? Energia é comigo mesmo, assim, sabe? E assim, antes da gente ir mais a fundo, a gente falar de meta, né? A gente queria entender um pouquinho, né, da Jennifer, mas quem é a Jennifer quando ela não tá nas redes sociais? Quem é Isa, você, Jennifer? Sinceramente, a Jennifer fora das redes sociais, assim, ela é essa aqui que vocês estão vendo. Não tem muita diferença. Eu sou muito espontânea, eu sou muito... Eu falo que eu tenho muita energia, assim, pra gastar. Eu tenho dó de quem vive do meu lado, assim, 365 dias, assim, o ano inteiro. Porque eu sou muito pra frente, dificilmente, assim, eu costumo me abalar, mas... A gente acho que até vai conversar um pouquinho disso, mas muito disso é por algumas coisas que eu já passei, assim, por alguns momentos que eu já vivi e aonde eu aprendi que a autenticidade é a minha maior chave, assim, minha chave de ouro, sabe? Eu não consigo hoje me definir como outra pessoa, porque eu entendi de fato quem eu sou dentro da minha própria essência. Então, pra mim, é muito bonito eu ser eu mesma, é muito legal eu ser eu mesma. Então, já houve um tempo que eu tive vergonha de ser exatamente como vocês vão ver aqui hoje, mas hoje não mais. Hoje eu sou assim mesmo pra frente, aberta, espontânea, energética, e vocês vão ver um pouquinho mais durante o podcast, gente. Ai, não tem como a gente não ficar, né? Motivada, mulher. Você sabe que eu acredito muito que energia é muito sobre troca. Se a gente chega num ambiente para baixo, se a gente tá meio borocochô assim, no momento que a gente coloca na cabeça que a gente vai transformar isso, que a gente vai viver de uma outra forma, as coisas começam a mudar. Hoje a gente tá gravando numa segunda, não sei se isso vai pro ar, mas estamos gravando numa segunda-feira, gente. A gente podia chegar aqui, eu e a Isa, numa energia de tipo, ai, gente, segunda-feira, igualzinho o Garfield, sabe? Mas não é assim que a gente se coloca para as pessoas. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente tem que fazer com muito carinho e dedicação, assim como a gente faria para nós mesmos. Eu acho que quando você entende isso de fato, você se liberta, porque aí, de fato, você passa a ser quem você é, amiga. Então, eu sou essa pessoa aqui que vocês estão vendo, gente. Não tem jeito, não. Meio doidinha da cabeça, tá? Que eu sou meio virada mesmo, mas eu falo que a felicidade que eu tenho é autêntica. Então, vem de dentro de mim mesma e essa sou eu. Nossa, que lindo. Ai, você gostou? Gostei. Eu acho que um ponto-chave que você falou, que bateu muito forte, né? E a gente vê isso em várias idades, assim, desde a criança, ao adolescente, ao adulto, né? Enfim, a gente vê uma necessidade, né? Ainda, né? Infelizmente, de ser aceito, para caber, né, no contexto que ele está inserido. E eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, quando você fala, né, quando a gente vê no seu trabalho, o parar de performar, né? E o que seria isso? Como é que a gente consegue? Porque a gente vê isso em todas as idades, né? É tão difícil. Isa, eu acho que se a gente para pra pensar,
acredito que a internet, ela existe, na verdade, há mais tempo do que isso. Mas se você para pensar de 30 anos para cá, ela passa a ser um ponto muito forte dentro da nossa vida. Quando a gente é criança e adolescente, a gente já quer caber dentro de formatos, porque a gente quer ser aceito em alguns lugares. Com a chegada da internet, eu acredito que muitas pessoas acabaram se perdendo mesmo. E essa parte do performar é porque muitas vezes a gente quer ser outras pessoas para caber em espaços que muitas vezes não nos cabem. Eu acho que parar de performar é questão de autenticidade mesmo. Quando você para de performar e você, de fato, entende quem você é, eu já falei essa palavra, mas realmente é libertador, gente. Porque quando você deixa Eu vou rapidamente aqui contar um breve testemunho. Por favor. Há 2 anos atrás, se você me conhecesse, você ia ver outra pessoa completamente diferente. Hoje eu ainda sigo numa vibe um pouquinho mais social e tal, porque o meu trabalho exige um pouco disso. Mas eu era muito formal. Muito, 100%. Assim, de blazer, saltão, assim, o tempo todo. E aí, durante quase 2 anos aí, esses 2 últimos anos atrás, eu segui performando mesmo. Eu segui tentando ser uma pessoa que eu não era, para caber em espaços que hoje eu entendo que não me cabiam. Porque a partir do momento que você entende que nem tudo é para você, fica muito claro, assim, os lugares que você é pertencente. Então, muitas vezes a gente vai à busca de estar em lugares... vou dar um exemplo mais prático aqui. Um grupo de pessoas específica, isso aí cabe para crianças, adolescentes e adultos, tá? Que você quer muito entrar, você quer muito pertencer, seja em escola, seja na faculdade, seja no seu ambiente de trabalho. Mas aí passa um tempo, você começa a perceber, e na verdade a questão é que você se questionar. Para você não performar, você precisa se questionar. Isso faz sentido para mim? Isso tá me fazendo feliz? Eu acho que o corpo dá um sinalzinho, né? Muitos. Não é um, Isa. A gente começa a adoecer, não só psicologicamente, mas começa a afetar o nosso físico também. Então, a gente começa a se sentir diferente, e aí a gente começa a se sentir exausto. E, de fato, isso aconteceu comigo. Depois de 2 anos performando, eu entrei em um colapso, gente. Literalmente, eu colapsei, assim, eu entrei em crise de ansiedade, comecei a passar muito mal, precisei procurar ajuda médica, porque no momento que eu comecei a me questionar se aquilo realmente fazia sentido pra mim, eu percebi que não fazia. Então, eu tava tentando entrar e me encaixar em lugares que não eram pra mim. Então, performar, minha amiga, meu amigo que tá me assistindo agora, na verdade, vai te levar pra uma linha muito tênue, aonde... Às vezes você está buscando um sonho ou algum objetivo, mas você precisa mesmo se questionar. É mudar a minha essência, mudar a pessoa que eu sou. De fato, vai me levar para algum lugar? Ou isso vai ser a curto prazo? Que, por exemplo, deu 2 anos, foi o tempo que eu consegui sustentar, de fato, quem eu não era. E aí chegou um momento que eu estava triste. Triste mesmo por não ser essa pessoa espontânea, aberta que eu sou hoje, sabe? Então, para mim, não performar é muito claro que se você performa, em algum momento você vai se encontrar triste, você vai se encontrar desprazeroso da sua vida, porque performar não te leva a nada, amiga. A gente não tá na novela das 8 da Globo, então a gente não precisa o tempo todo estar fingindo que a gente é atriz, que a gente é alguém que a gente de fato não é. E um medo muito grande que eu tinha era de ser da forma que eu sou e que as pessoas não me aceitassem. E isso aconteceu de fato, tá? Não vou mentir pra vocês. A partir do momento que eu assumi a minha persona, a minha autenticidade, algumas pessoas se afastaram de mim. Mas da mesma forma que algumas pessoas se afastaram de mim, eu conheci outras maravilhosas que me aceitavam da forma com que eu era e me admirava da forma com que eu era, sabe? Então, pra mim é muito claro que performar, gente, não vai levar você a absolutamente nada, assim. Nós precisamos entender de fato quem nós somos e ó, um adendo aqui para a gente finalizar essa pergunta. Eu costumo dizer para as minhas clientes que se Deus fez você assim, quem somos nós para dizer que ele está errado? Se ele te construiu dessa forma, ou assim, mais para energética, assim, mais para frente, ou mais introspectiva, mais quietinha, quem somos nós para julgar e dizer que ele está errado? Então, assim,
Assumir a sua própria identidade é algo libertador, é algo que eu tenho certeza que quem passa por esse processo, não é um processo fácil, Claro. mas quem passa por esse processo, no final ali da caminhada, encontra uma felicidade muito grande. Assim. E pra quem é adulto, sempre dá tempo, né? Pra quem é criança Com ou adolescente, certeza. começa agora, né? Com certeza mesmo. Eu acho que a gente tem mania de achar que quando a gente se torna adulto, a gente precisa ser sempre a mesma pessoa, sabe? E na realidade não, as coisas mudam, os tempos mudam de um ano para o outro, a gente tem tantas vivências, Completamente. acontecem tantas coisas. Então não necessariamente a gente precisa, eu acredito muito que a gente tem os nossos valores e conceitos e que isso é inquebrável. Quando a gente entende isso, isso não é quebrável. Mas assim, o jeito de ser, o jeito de se comportar, isso muda de um tempo para outro. Então, não tem como a gente se colocar dentro de uma caixinha e acreditar que isso vai ser pro resto da vida. Porque, ai, que chato também, Imagina, né? A gente Deus ser a me livre, mesma ser a pessoa mesma. pro resto da vida, né? Eu não gosto dessa ideia muito, não, por não. favor. E você falando de caixinha, né? Eu me lembro muito disso, que toda virada do ano a gente pega. Eu, pelo menos, tenho uma agenda que ela já tem uns 10 anos. E aí eu vou olhando, né? Do ano passado, o que eu coloquei. E eu fui olhar do ano passado. Eu falei, gente, tudo que tava aqui, eu nem lembro que eu tinha colocado. E aí me veio isso, né? O episódio de janeiro, que bom que você está aqui, né? Porque tem tudo a ver com isso, com essa mudança, com essa renovação. E você traz muito essa energia, né? Mas aí me remete a isso, né? A questão das metas. E chega janeiro, né? O pessoal quer resolver a vida inteira. Falei, não, vou colocar tudo aqui em janeiro até dia 31. Eu consigo. Não E assim, resolveu a o gente ano fica passado mais- inteiro. Chega janeiro, quer resolver agora tudo. e quer resolver a vida toda. E aí as metas, né? Aquelas mesmas que eu coloquei, que eu fui me questionar, né? Por que eu não consegui essas metas, né? Então eu queria que você, né, explicasse um pouquinho pra gente como é que a gente consegue colocar uma meta que ela seja saudável, que ela não faça mal, né? Porque... Quando a gente trabalha com metas, eu acredito que a gente, óbvio que, mas foca aqui comigo, tá? Metas a longo prazo, eu acredito que são sonhos, tá? Então, por exemplo, ter uma vida estável financeiramente, onde eu não preciso me preocupar com absolutamente nada, ter uma casona gigantesca, isso são metas a longo prazo. A gente pede, mas vamos indo. Pra gente não ficar lelé da cuca, eu acho que a gente tem que focar nas metas a curto prazo, tá? Tá. Então, por exemplo, o que eu consigo fazer em um mês, em 30 dias? Não é pra você pensar o que você vai fazer o ano inteiro, porque você vai fazer igual a Isa. Vai chegar na metade do ano, você vai perceber que você não estabeleceu prazo para nenhuma das metas que você colocou ali no começo do ano, tá? Então, assim, pra gente ser bem realista, vamos colocar aqui. Fala uma meta sua pra esse ano, Isa. Uma meta? O shape, né? Acho que a maioria, né? Tá. Acho que até dia 31 dá. Ó, a Isa tá falando aqui até dia 31 de dezembro desse ano, tá? Nós vamos acompanhando aqui pra ver o shape dela até final do ano. Mas se você quer essa meta, você quer o shape. Tá. Só que você sabe que pra ter o shape, você precisa ir pra onde? Aí já complicou. Vamos falar de você hoje. Se você pensar no ano inteiro, minha amiga, você não vai cumprir sua meta. Você tem que pensar assim, ó, tá bom, essa semana, quantas vezes na academia eu vou me propor aí? 3, 4? É uma meta muito mais realista do que quando você pensa no ano inteiro, tá? As metas a curto prazo, elas são muito mais realistas. Você consegue fazer elas idealizar. E aí, quando a gente vai passando a fazer essas metas diariamente, elas passam a ser as metas a longo prazo, porque daí você consegue executar aquilo que você está fazendo. Mas assim, ó, vou dar um outro testemunho, não sei também se isso vai pro Vai ar, agora. mas vou dar um outro testemunho. Há 1 ano e meio atrás, eu pesava 150 quilos, tá? Exatamente. E aí, eu estava no curso para fazer uma bariátrica, já tinha feito os exames, já tinha passado por médico, tava indo para fazer, assim, já tava tudo certo. E aí, um belo dia, numa das palestras que eu tava acompanhando, gosto muito de estudar, de coisas novas, assim, tava lá e um mentor acabou falando assim, cara, a única pessoa que pode fazer as coisas por você é você. E aí, ele comentou também sobre essa questão das metas de curto prazo. Eu sabia que eu estava pesando quase 150 quilos, eu pesava 146 quilos, e que eu podia transformar minha vida com a bariátrica, mas que se eu também tivesse um choque de realidade, eu poderia transformar minha própria vida sem exato. isso. E aí eu comecei a pesar os prós e contras, quais são os prós e contras de uma bariátrica, e quais vão ser os prós e contras de eu ter uma vida saudável e ter uma rotina Que é mais diferente. difícil,
Ambos são difíceis, não vou negar para vocês. Fazer uma bariátrica tem seus prós e contras. Tem contras também, não duvidem que não tem não, porque quem faz bariátrica vive o resto da vida em função da bariátrica. Acontece algumas coisas que você tem pós o cirúrgico que também acarretam em uma sequência de fatores durante sua vida. Então, tipo assim, ó, eu acho que durante um tempo eu me deixei muito de lado. E eu acho que foi muito dessa fase de querer ser outra pessoa para outras pessoas. E aí eu me deixei mesmo, acabei me deixando. E aí quando eu tive esse choque de realidade, eu parei para pensar assim, cara, a meta é longa. Perder 50 quilos não é fácil. Mas quantos quilos eu posso perder em 30 dias? Vamos estabelecer ali 2 quilos? 3 quilos? Quantos quilos eu posso? Então, a realidade, ela quando a gente pensa em algo muito grande, fica mais difícil do que quando você corta isso em pequenos pedaços e torna essas metas mais realistas, mais viáveis. Então, assim, para mim, para você não ficar lelé da cuca em relação às suas metas para 2026, para o seu trabalho, para a sua vida em geral, essa questão das metas de curto prazo. Então, assim, você tem sonhos, você tem objetivos, que são as suas metas de longo prazo, como eu já falei, mas para você chegar nesse ponto, você precisa dividir essas metas em metas de curto prazo. Então, como só o exemplo do emagrecimento, você precisa perder 50 quilos. Você vai conseguir perder 50 quilos em uma semana, em 30 dias? Não, isso é um fato, não vai acontecer, você não vai conseguir perder nem com bariátrica, nem com Se alguém tá te nada. prometendo isso, Não, pelo amor de Deus, não acredite. 50 quilos em 30 dias, gente, eu acho que a pessoa até fica doente se isso acontecer. Mas, pensando ali em 30 diazinhos, você consegue perder 2 quilos. Você consegue mudar a sua alimentação em uma semana. Você consegue mudar os seus hábitos e começar a fazer uma atividade física ali 2 vezes por semana. Quando eu iniciei atividade física, eu não queria fazer atividade física. Foi um parto, assim, sabe? Musculação, menina, Deus me abençoe. Que, nossa, eu fujo até hoje. Até hoje eu dou uma fugidinha. Mas comecei como? Com a bicicleta. Que era uma coisa mais realista para mim, era uma coisa que eu conseguia. Então, pequenas metas que você faz no decorrer da sua vida vão te levar às metas grandes que você quer chegar. Então, assim, ó, amiga, não quer ficar lelé da cuca? Divide isso em pequenos prazos, porque eu tenho certeza que lá no final você vai chegar nos seus objetivos. Com certeza. Mas assim, agora entre nós, né? Eu acho que uma galera aí se prejudicou ali, né? Porque a gente contava com a Mega da Virada, né? Então, assim, eu acho que isso deu uma prejudicada ali coletiva também. A gente teve que... Eu queria só falar pra você que na Mega da Virada não acertei nenhum. Olha, eu falei, acho que o problema... Não, vamos amiga, trabalhar, né, gente? o meu marido brincou, ele falou assim, amor, é sorte no amor, azar no jogo, assim. Pessoal, deu, amiga. Tava esperando ansiosamente, assim. Não foi dessa vez. Vamos tentar o próximo vai que seja, né? Mas você falou um ponto que me chamou muita atenção, que eu, particularmente, negligencio muito nisso. Eu sou muito boa em colocar, escrever, fazer quadros, e, nossa, agora vai. O mais difícil pra mim é a constância. Como é que você conseguiu ser constante? Porque eu perguntava pra todo mundo, o que faz você não continuar? Não continuar não, olha eu aqui. O que faz você continuar, né? A constância eu acho que é a maior dificuldade. Quando a gente fala de constância, pra mim é muito claro que são essas pequenas metas aí que você coloca em prática. Se eu falar pra vocês que até final do ano eu vou ficar milionária, se Deus quiser, e não vai ser ganhando na Mega Sena, Isabela, não vai ser. Mas eu não fizer nada pra mudar isso. Eu tenho um sonho. Eu acho que quando a gente coloca a palavra constância, a gente precisa entender que tudo que a gente quer ser e fazer precisa ser constante. Se a Isa quer meter o shape até 2027, ela precisa ser constante em relação àquilo que ela faz, tá? Então, assim, pra mim, a constância sempre vai ganhar daquele seu lapso de energia que você vai lá e quer fazer as coisas. A Isa hoje, essa semana, ela falou que ela vai fazer academia todos os dias da semana. Aí chega na quarta-feira, a Isa já não vai mais. Só que a Isa podia ter falado que ela iria na academia segunda, quarta e sexta. Que era muito melhor do que ela se prometer aí na semana inteira. E aí, às vezes, a Isa fica até com um sentimento de fracasso. Muito. Porque ela não conseguiu executar aquilo que ela planejou. Então, assim, ó... E com a constância, eu acredito que vem uma coisa também que acaba virando rotina.
é muito chato as primeiras vezes que a gente faz alguma coisa, e isso eu acho que de uma forma geral. Quando a gente começa a aprender a andar, a gente chora. Quando a gente começa a engatinhar, a gente chora. Tudo que a gente precisa aprender de novo não é legal, porque é algo que a gente tem que estimular o nosso cérebro. O ser humano é preguiçoso, gente, isso é um fato, tá? A gente pode pesquisar as coisas aí, as últimas pesquisas, a gente tem essa tendência de ser, assim, um serzinho um pouquinho mais preguiçoso. Mas a constância, ela traz uma coisa com a gente que é a rotina. Então, a partir do momento que você coloca isso, que você passa ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, tendo essa constância de ir ou fazer o que você se propôs a fazer ali 3, 4 vezes por semana, você passa a ver isso como uma rotina. Eu não vou passar esse dado com 100% de certeza, porque eu não tenho certeza absoluta, tá? Mas se eu não me engano, o nosso cérebro passa a se acostumar com as coisas que a gente faz depois de 7 dias fazendo, tá? Só preciso 7 dias. Não é só Pra 7 começar, dias. né? Para começar, Tá bom. tá? Mas se mantenha nessa, porque o nosso cérebro ele precisa se acostumar com Entendi. aquilo. Então, assim, isso é Repetição. Você fala. muito, Isa. Constância é repetição. A gente precisa repetir várias vezes para o nosso corpo, o nosso cérebro entender de fato o que a gente quer e o que a gente está fazendo. Repetir, para mim. Vamos voltar de novo no engatinhar. Pra você engatinhar, você não tem que repetir várias vezes. Para você andar, você não tem que repetir várias vezes. Então, para você ser o eu que você quer ser, você precisa de fato repetir vários comportamentos até isso ser algo natural para você. Entendi. Então, assim, constância sempre vence da sua energia, daquele momento, assim, que você tem uma explosão de energia que você quer fazer, mas que logo isso já apaga. E assim, indo para um núcleo um pouco mais longe disso, mas eu sei que o seu trabalho, ele tá diretamente, né? Meu também hoje, mas acho que a maioria, até quem não trabalha com isso, está vivendo essa era, né? Da inteligência artificial. E eu era o tipo de pessoa que eu ria do tio, né? O tio ali do Zap. Gente, como que o tio foi cair nisso, gente? Tá óbvio que aquilo não é real. E eu caí, né? Eu caio diariamente agora, porque já tava ruim, agora tá pior. E aí a gente imagina dentro de uma casa, uma criança, né, ou um adolescente, enfim. Vamos falar adolescente, porque criança não tem nem que ter celular. Certo, concordo. Vamos ser polêmico aqui. Concordo. Mas tudo bem. Então, um adolescente, um jovem adulto, o pai, a mãe, o tio ali, todo mundo na mesma casa, sendo bombardeado por um monte de informação. E a gente sabe, né, que a inteligência artificial, né, ela ajuda muito, mas ela também pode prejudicar muito. E você hoje é autoridade nisso, você vive isso no seu trabalho, né? Eu Com queria certeza. entender, do seu ponto de vista, como é que a gente pode, né, aí, dentro da escadinha, né, o jovem, o adulto, tudo, como é que a gente pode tentar viver, né, a gente não tem outra escolha, né, o mundo tá assim e vai ficar cada vez pior, né, ou melhor na tecnologia. Como é que a gente pode viver com tudo isso? Amiga, eu acho que assim, ó, a inteligência artificial, ela veio... O mundo não vai ser mais o mesmo, ponto. Daqui pra frente, a tendência é que as coisas passem a adquirir mais inteligência artificial mesmo, e isso é uma consequência. Isso aqui é IA, gente. Vocês sabiam? Totalmente IA. Fazer aquelas caras assim que a IA faz, tudo torto. Se bem que hoje em dia não tá mais torta não, porque agora tem esse é o perigo. umas inteligências artificiais que até eu, de vez em quando, eu preciso rever muitas vezes o vídeo pra ter certeza se de fato é real ou não. Mas assim, eu acredito que não tem solução para ambos os níveis, desde criança, adolescente, jovem, enfim, sem ser buscar conhecimento. Ponto. Não tem como. A tendência, assim, a gente pega... Vamos pegar os nossos avós ali, que já têm uma certa idade. Eu sei que eles não têm esse hábito. Ai, se eu fosse uma jovem senhora, honestamente, eu também não ia querer ficar estudando, não. Eu ia querer fazer outras coisas, aproveitar minha aposentadoria, sabe? Mas nós, como jovens, filhos, netos, enfim, para essa população, eu acredito que seja muito interessante a gente estar conversando o tempo todo para falar sobre essas coisas, para falar muitas vezes sobre golpes. Porque, menina, você viu recentemente a moça do Brad Pitt? A moça acreditava, ela assim, acreditava, nossa, fielmente com a vida dela, que ela estava conversando com o Brad Pitt e que o Brad Pitt ia vir pro Rio de Janeiro, se eu não me engano, para buscar ela e eles casar, gente. Então, assim, estar sempre em contato com essa população, com esse nível de população é muito importante, porque buscar cursos, conhecimento, a gente sabe que possivelmente eles não vão. Obviamente que existem as exceções, que existem pessoas que buscam isso, mas se a gente pega a maior parte desse grupo, não é exatamente assim que acontece. Quando a gente
vai para adolescentes e jovens, é a mesma coisa. Mas agora, um puxão de orelha para quem não faz isso, tá? Quem nasceu, vamos por aí, de 90 para cá, vamos pôr, eu acho que até eu tô sendo singela, porque a internet já existia antes disso. Mas a gente que já nasceu nessa era de tecnologia, de internet, a gente tem ferramentas o tempo todo na mão. Então, a gente pode pesquisar ali um curso, pode estar aí descobrindo outras coisas, porque assim, ó, a inteligência artificial, ela não veio só para o mal, ela não veio só para dar golpe, muito pelo contrário, tem muitas pessoas utilizando dessas ferramentas para muitas coisas legais. Então, assim, para mim, o conhecimento é a base geral disso, tanto para você não sofrer um golpe, quanto para você se especializar nessa área, porque é uma área que está vindo muito forte, e a tendência é cada vez mais estourar. Então, estudar tanto para você ter o conhecimento e entender como isso, de certa forma, pode ajudar no seu trabalho, ajudar nos seus estudos, porque hoje ajuda, de fato, em quase que todas as coisas, quanto para você não cair em golpes, assim. Então, para mim, a base do conhecimento é o que vai te levar para resolver todos esses problemas. Mas falando em IA também, eu não sei se você ouviu nos últimos tempos, não é esse o objetivo, né, do que eu vou te perguntar, mas tá tudo ligado. Teve uma música, né, que ela foi gravada e existe uma versão da IA também que eu ouvi dezembro inteira e ficou na minha cabeça. Acho que todo mundo ouviu isso. Que é a Sina de Ofélia. Sina de Ofélia. Assim. Tudo... Aí fizeram uma versão e tal, enfim, mas é sobre a música, né? E ela viralizou e muita gente se identificou, né? Mas a gente foi, né, entender mais a fundo. E Ofélia, na verdade, ela é uma personagem de Shakespeare. E contextualizando de forma prática, né? Conta a história de uma mulher que, na verdade, vivia em uma época onde ela não decidia nada, onde tudo que acontecia na vida dela era decidido por outros, né? O mais curioso de tudo é que séculos depois, muitas mulheres, né? Muitas pessoas ainda se identificam com isso, né? Ainda se veem presas, né? No trabalho, ou seja, nas próprias relações, né? E aí, eis que vem a pergunta importante. Até que ponto essa sina, né? É algo imposto, ou em que momento ela pode ser ressignificada por nós? Primeiro ponto, ressignificada a qualquer momento. Momento que você decidir, por favor, toma sua aguinha, finge que faz de sonsa, tá? Porque essa vai ser chulepada, tá, gente? É assim, ó. Ressignificar a sua vida, quem decide é você, tá? A gente pode ver isso em vários tipos de comportamento que as pessoas têm, que muitas vezes a gente fala várias vezes pra pessoa em relação àquilo que ela tá vivendo e ela simplesmente ignora, tá? Porque a única pessoa que pode ressignificar a sua vida é você mesma, tá? A partir do momento que você fala, cara, não quero mais viver isso aqui, estou disposta a passar, fica ao seu critério. Você quer viver na mediocridade e continuar ali do jeito que você tá, ou você quer passar por alguns desafios que acontecem durante essa caminhada para chegar onde você quer de fato chegar. Então, assim, sina, a gente já percebe que não é algo bom, que é algo ruim. Viver nisso não vai te levar a lugar nenhum, você ficar ali presa, sendo... A gente até já falou um pouco disso, a gente continuar sendo a mesma pessoa, cara, não tem como. Eu acho que durante a nossa vida, a gente tem, e não só durante a nossa vida, acho que de fato até no momento que a gente tá agora, você tem várias versões, eu tenho certeza que você é casada? Sou. Então, tem a Isa esposa, tem a Isa filha, tem a Isa que tá trabalhando aqui hoje, então a gente tem várias versões de nós mesmos durante o dia, não é nem durante a vida, durante o dia a gente se coloca em várias posições. Mas assim, essas posições que você vive hoje te agradam? Nem todas. Uau! Certo? Nem todas. E assim, que bom que não são nem todas, porque isso vai te levar a ser uma versão melhor do que você já é. Mas assim, você tá disposta, você sabe que você tá disposta a passar pelos desafios e pelo que você precisa passar para chegar até isso. E assim, quando a gente fala de caber em lugares e se sentir pertencente a lugares, eu acho que novamente as redes sociais trouxeram um pouco disso também. Porque, ó, vocês querem ver um exemplo prático disso. Você entrou agora no final do ano nas redes sociais, parece que todo mundo tá de férias, que todo mundo tá feliz. Tá que... na praia tomando Não. ali. Só que aí, amiga, você só tá vendo o que a pessoa postou ali. E a gente, muitas vezes, acaba querendo estar da mesma forma que aquela pessoa. Só que você não sabe, às vezes, o que aquela pessoa está passando ou o que ela passou para chegar ali, para estar vivendo essas férias, para estar curtindo essas férias. Às vezes ela ralou o ano inteiro. O ano inteiro. Sim, para chegar naquele momento, assim. Então, para mim, viver essa sina de Ofélia, presa nessa torre, sabe?
Gente, isso aí é uma questão própria, é uma questão interna que a partir do... Não adianta, não vai ser a sua mãe que vai chegar em você e falar que você precisa mudar, não vai ser seu namorado, seu marido, enfim, não vai ser ninguém, vai ser você. A partir do momento que você se... E assim, ó, isso também, já quero falar para as pessoas, assim, puxando na realidade, para que elas não sejam essa pessoa que fique o resto da vida permanecendo e querendo ser a mesma, sabe? Porque é tão triste mesmo a gente ser a mesma versão. É legal a gente se desafiar e ser uma pessoa diferente, novamente, mantendo os nossos valores e a nossa essência, que isso é fixo sempre. A gente sempre permanece com os mesmos valores e a mesma essência. A gente tem isso interno. Mas o nosso comportamento, os ambientes que a gente frequenta, as coisas que a gente faz, isso pode mudar muito de um ano para outro. Então, amiga, quando os outros te imporem alguma coisa e dizer que você precisa caber em caixinhas ou ser alguma pessoa específica, cabe muito a você. Se você tiver com essa cabecinha ali um pouquinho fraca, você vai aceitar o que todo mundo fala e o que todo mundo quer. E aí, de fato, você nunca vai saber quem você é de verdade, entende? Mas quando você tá com a cabeça boa, que você sabe onde você quer chegar, que você sabe que você tem que passar muitas vezes por essa sina, de fato, para chegar onde você quer chegar, que você não tá satisfeito com o que você tá vivendo, dificilmente alguém vai te parar. Eu uso muito essa palavra, ela é muito feia, mas basicamente é imparável. Você se tornar uma pessoa imparável. Bonito. Eu acho feia, imparável, não gosto muito dessa palavra, mas é um fato. Quando você entende o que você é, quem você é e aonde você quer chegar, pode chegar o Papa e falar pra você que você tem que se transformar, que você tem que mudar. Se você souber quem você é e onde você quer chegar, dificilmente alguém vai conseguir te modelar ou te impor alguma coisa. Falando em música, né? Tem uma música que eu ouvi há uns anos atrás e nunca saiu a frase da minha cabeça, porque ele começa a música, eu não vou saber falar qual é, mas ele fala: você já parou pra pensar que você é o único representante do seu sonho na face da Terra? Sim. É isso. Sim. E a gente fica por aqui, porque pra mim, eu preciso refletir Olha, um pouquinho. aleluia, arrepiei. Vou refletir, tá? não, cadê? Porque assim, ó, se não Meu você Deus. realmente pra lutar pelos seus sonhos, pra ir atrás do que você quer, quem será? Entendeu? Eu acho que foca aqui comigo, esse é um corte bom, código aí. tá? Ó, se Deus te colocou nesse mundo, isso já é uma grande dádiva, certo? E aí você vive lá até seus 90 anos, e aí você percebe que você não conheceu o Mar das Maldivas, tá, amiga? Você não escalou as montanhas lindas que Deus preparou pra você, você não viveu a vida que Deus tinha proposto pra você. Isso é tão triste, porque Ele fez um mundo tão bonito pra gente viver, pra gente sonhar, pra gente ser, assim... Eu falo que, menina, se a gente é filho de Deus, a gente tem coroa, rapaz. A gente é digno de viver todas as coisas que a gente quer viver. Só que, assim, se Deus te colocou aí, amiga, já é dádiva mesmo, como eu falei. Então, a gente tem que seguir sendo firme e aproveitar o que Deus preparou pra você. É isso, é tão gostoso. Ai, eu ainda não tive a oportunidade de ir pro Mar das Maldivas, assim, Nossa, sabe? isso. Mas, assim, já falei fretar o meu jatinho, Sim. que eu vou ficar Exato, milionária. aqui, ó, lei da atração. Lei da atração, é realmente muito importante. Mas, cara, você, assim, se Só colocar... vai, né? Não, se colocar no quadradinho e querer viver assim pro resto da sua vida... Gente, eu amo Arapongas. Tem meu coração, de fato. A cidade que eu nasci, já tive a oportunidade de mudar para outras cidades, não quis, porque eu amo. Mas isso não significa que eu quero, tipo assim, fincar os meus pés aqui e não aproveitar outras coisas do mundo, entendeu? O mundo tem tanto a oferecer pra gente. E se, de fato, você não se colocar... você nasce, a gente nasce pelado, né? A gente não pode nem pedir muita coisa, né? Porque a gente já nasce sem nada, entendeu? Então, amigo, você já nasce sem nada. O que você conquistar no decorrer da sua vida aí já é luxo. Mas vamos buscar uns luxos melhor. Não vamos se contentar com pouco, não. A gente é tão merecedor, a gente merece viver coisas tão extraordinárias, coisas tão grandes, que quando a gente se priva disso, quando a gente se limita de viver as coisas, a gente acaba vivendo uma vida de mediocridade mesmo. Então, não queira viver nessa vida, queira ter o máximo que você pode viver, o máximo que você pode Desfrutar, aproveitar, né? exatamente. E falando nisso, assim, não tão só isso, mas não sei se você já ouviu, né, aquela frase assim, é muito comum, todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? E assim, e eu fico pensando nisso, né, porque não é assim na prática, né? E eu queria que você, né, você que vê muitos casos, né, de muitas pessoas diferentes, de muitas realidades diferentes, eu quero que você responda pra gente o que você pensa sobre isso e, né, pensando sobre isso, o que a gente pode, dentro de cada rotina ali, né,
Que hábitos que você acha que a gente pode trazer para essa rotina, né, independente de qual seja, para a gente tentar conseguir se organizar melhor dentro daquilo, né? Desfrutar, talvez desfrutar. Isso que a gente comenta. De fato, a gente não tem as mesmas 24 horas, tá? O dia tem 24 horas, mas não necessariamente eu tenho as mesmas que você, tá? Eu gosto muito de trazer um exemplo de que, graças a Deus, hoje eu não tenho necessidade de pegar uma condução. Mas eu sei que existem pessoas que precisam pegar uma condução. E que aí o trabalho começa 8 horas da manhã, a pessoa precisa sair de casa 5 horas da manhã para estar no trabalho às 8. Então, assim, por mais que esse período ali das 5 às 8 seja um período da manhã, mas você já fica exausto, você já fica cansado. Então, assim, não vem falar pra mim que todo mundo tem as mesmas 24 horas, porque não tem, tá? Uma mãe que tem crianças, que tem adolescentes, enfim, mãe em geral, tá? Até com filho adulto, não adianta. Não tem as mesmas 24 horas, não tem cabimento. Quando eu faço bastante assessoria e mentoria. Quando eu vou atender as minhas clientes, hoje eu só atendo mulheres, tá? Então, quando eu falo amigas, é porque eu tô acostumada a falar com o público feminino. Mas quando a gente vai começar esse atendimento, eu preciso entender também a rotina da pessoa, como que ela vive ali. E aí, nisso eu já percebo que realmente quem é mãe, quem trabalha, eu atendo muitas pessoas que são CLT e que ao mesmo tempo empreendem. Então não tem cabimento eu falar que a mesma meta de realidade que eu tenho hoje é a meta que essa pessoa vai ter. Mas assim, a gente volta de novo um pouquinho sobre o que a gente já falou. Quando a gente fala sobre metas, né, e sobre os objetivos que a gente tem, onde a gente quer chegar, independente de ter as mesmas 24 horas ou não, a gente precisa ter foco naquilo que a gente quer alcançar. Então, dentro da minha realidade, então, por exemplo, trabalho muito, trabalho até, vamos por 10 horas da noite ali, porque eu sei que tem pessoas que têm essa rotina de trabalho até as 10 ali. Mas eu quero emagrecer. É um fato. Não consigo fazer atividade física. Não tenho tempo. Mas eu tenho tempo de fazer uma dietinha? Consigo. Fazer alguma coisa por mim mesma? Consigo. Então, dentro da minha realidade, do tempo que eu tenho, e não é ficar se baseando no tempo do outro, é se basear no seu tempo. É o que você tem sobrando ali, é o que você tem à disposição, o que você pode colocar para outras coisas. Então, assim, para mim, essa pergunta das 24 horas é muito fácil de responder, porque a princípio você precisa entender qual que é a sua realidade, tá? Você entendendo a sua realidade, você vai saber o que você pode fazer de investimento ali para você. Eu acredito que o principal de tudo, tá? Se você tem tempo sobrando, eu acho que esse tempo que te sobra, e se ele for pouco, principalmente, que você não consegue fazer muitas coisas, mas eu acho que é muito importante a gente fazer o gerenciamento da nossa própria vida, assim, do nosso próprio eu, sabe? Então, se você tem pouco tempo, nesse pouco tempo, o que eu indicaria de você estar fazendo, tá? Uma atividade física. E isso é muito importante. E assim, eu sou uma gordinha ainda, não sou ex-gordinha não, ainda sou uma atual gordinha. Falar pra mim, pra vocês fazer atividade física é quase uma hipocrisia, eu entendo isso. Mas, querendo ou não, traz saúde pra sua vida e aí te dá mais energia, você se transforma em outra pessoa. Então, fazer uma atividade física, fazer uma leitura, cara. Fim de noite, que você tá ali, eu sei que você tá cansado, mas tira 15 minutinhos para você estimular seu cérebro, para você conseguir fazer alguma coisa para você. Outra coisa que eu pego muito no pé das minhas clientes, de verdade, você não gasta 5 minutos para passar um batom. Não é nem fazer maquiagem não, vídeo, é passar um batom, tá? E aí, você se olha no espelho, você fala, nossa, tô horrorosa. Mas por quê? Porque você optou, pelos 5 minutos que você tinha ali, não passar nenhum batom. Então, assim, ó, tá lelé da culpa porque tem filho, porque tem trabalho, porque tem as coisas? Paciência, porque eu sei que isso vai continuar sendo assim até um certo ponto da sua vida, se alguma coisa se mudar ou se alguma coisa transformar ali. Mas aproveita os pequenos minutos que você tem ali durante essas 24 horas do seu dia para você fazer coisas para você, sabe? Para você se identificar. Eu conheço muitas mulheres, como eu falei, que hoje elas trabalham dentro do CLT, mas o tempo que elas têm de descanso, elas continuam buscando a liberdade financeira delas. Então, por exemplo, elas são CLT, mas elas buscam o empreendimento próprio, muitas delas são empreendedoras, conhecimento, justamente para que em algum momento da vida delas, elas possam se ver livres do CLT e possam se ver presentes dentro do empreendedorismo feminino. Então, assim, 24 horas é pouco. Eu falo que o dia podia ter, acho que uns 40 e poucas, assim, se não 50, 60 horas, porque quando a gente vê
já passou, já foi. Mas o pouco tempo que te sobra, ou muito tempo que te sobra, porque eu sei também de muitas pessoas que têm muito tempo sobrando e não faz absolutamente nada com o que tem ali. Então, você pegar esse tempo e usar estrategicamente para coisas que vão te beneficiar, assim, sem ficar lá da cuca, como eu falei. Pegando pequenos momentos ali de coisas que você pode fazer dentro da sua realidade. E não pensando na realidade do próximo, porque a realidade do próximo não é a sua, tá, amiga? É a sua que você tem que ver, não é a do outro, não. E de tudo isso que a gente conversou, né, eu vejo que janeiro, né, um novo ano, né, a gente quer meta, a gente quer resultado, mas eu acho que a gente começar pelo básico, como você falou, não dá pra viver só na pausa, não dá pra viver só a hora que eu tenho um tempo, né, que dentro do que eu me propus a fazer, do que eu escolhi pra minha vida, seja a minha ocupação profissional, né, a minha casa, que a gente viva as 24 horas, né? Mas assim, você é muito preciosa, a gente não ia deixar você embora. Eu acho que janeiro a gente foi muito cirúrgica, né? Não foi de caso pensado, você tinha que estar aqui mesmo. Eu fico Então muito a feliz. gente volta a dizer que é um presente ter você aqui, não só para Obrigada. nós, mas, né, pro pessoal que vai assistir. E eu queria que, antes da gente se despedir, você deixasse, né, uma frase, uma mensagem. E aí, Tá. eu deixo com você. Vamos lá, então. A gente falou muito hoje sobre autenticidade, sobre ser você mesmo, sobre rotina, enfim, muitos assuntos legais, muitos assuntos importantes que a gente realmente, para esse começo de ano, acho que fica muito assim, essas questões na nossa cabeça. Mas eu acho que de tudo que a gente conversou, se você chegou até aqui sem entender isso que eu vou falar agora, você assistiu errado. Você precisa voltar o vídeo e começar a assistir do começo de novo, tá? Então, para mim, vou deixar, na verdade, não é nenhuma mensagem, são alguns conselhos, tá? Hoje, no auge dos meus 27 anos, ainda sou uma pessoa jovem, me considero, né? Uma pessoa jovem, acho que depois dos 30 a gente revê, né? Mas por enquanto estamos nos 27. Mas no auge dos meus 27 anos, eu, graças a Deus, eu já entendi algumas coisas que muitas pessoas entendem, tem essa viradinha de chave depois dos 40. Então, assim, anota aí na sua agendinha, amiga. Para 2026, é muito importante você ser autêntica, tá? Ou autêntico, tô falando amiga, porque como eu falei, costumo falar mais com o público feminino, mas para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá? Sejam autênticas. Não queiram caber em caixas que outras pessoas te impõem para caber. Seja estratégico, principalmente quando a gente fala sobre o seu tempo e sobre o que você vai gastar a sua energia. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer só essas duas coisas, ser autêntico, entender quem você é de fato, e passar a programar um pouco melhor o tempo que você tem, ser de fato estratégico dentro da sua rotina, 2026 vai ser um ano completamente diferente para você. E eu sei que vai chegar final do ano e você vai falar, cara, não foi tão difícil. Não foi esse bicho de 7 cabeças que eu achei que seria, porque vai passar a ser parte da sua rotina, vai passar a ser parte do seu comportamento, e você vai passar a ser uma pessoa que você vai ter, sinceramente, eu acho que orgulho de olhar e falar que você passou durante esse ano inteiro tentando buscar a sua melhor versão. Então, esse é o conselho que eu deixo para vocês. Sigam essas 2 diquinhas aí no decorrer de 2026 e eu tenho certeza que vai ser um ano muito abençoado, muito próspero e 100% ali. Vai chegar final do ano e você vai falar, nossa, esse ano eu venci. A conversa de hoje lembra a gente de algo muito importante. Crescer não é correr, não é competir, não é dar conta de tudo. Crescer é se conhecer, se organizar aos poucos e se respeitar no caminho. Metas fazem sentido quando elas cabem na rotina. Organização ajuda quando cuida da nossa vida e não quando vira mais uma cobrança. E a tecnologia só faz sentido quando a gente usa com consciência e com pensamento crítico. Que você possa sair daqui com mais clareza, menos cobrança e um pouco mais de gentileza consigo mesmo. E se você chegou até aqui e quer conhecer mais sobre o nosso trabalho, aponte o seu celular para o QR Code que estará aparecendo aqui na tela. E venha caminhar com a gente. Até mês que vem. Tchau, tchau!